Bom dia, nono ano. E aí? Vamos iniciar a unidade 4 de inglês? Vamos, né? Então, hoje na nossa aula 8, dia 17/6, certo? We the people, certo? Essa é a página. Nós, o povo, né? Vocês estão vendo que aqui nessa capa da unidade de vocês têm uma pessoa, né, um jovem votando. E muito em breve vocês estarão nessa posição, né? Comecem a pensar sobre isso, porque muito em breve vocês serão os próximos eleitores, né, dos nossos políticos, né? A pergunta é: Have you ever voted for something? How was it? Você já votou para alguma coisa? Como foi? Ai, prof, eu já votei pro líder de sala. Ué, já é para alguma coisa, certo? Você já começou a exercer a democracia que lhe cabe, né? Por quê? Porque o voto? Porque é a maioria. É para a gente escolher o que a maioria quer, certo? Seja essa maioria consciente ou não. O ideal é que as pessoas tenham consciência em quem elas vão votar, né? Que seja um líder realmente responsável, que vai realmente nos representar. E assim é na vida ali fora, gente, na realidade, no real. Às vezes a gente brinca dentro da sala de aula com o líder de sala, mas é aí que exatamente começa a vocês assumirem responsabilidades, né? De liderar um grupo. Então, se você já votou para líder de sala, sim, você já votou alguma vez para alguma coisa, né? Como você se sentiu fazendo isso? Does politics have an influence in your daily life? Why? Aqui você pode me dizer que não, mas infelizmente sim, ou felizmente, né? Porque a gente não pode pensar que a política é algo ruim, mas é algo que faz parte da nossa vida. Então, a política tem alguma influência na sua vida diária? Sim ou não? Por quê? Tem, né, gente? Porque todas as decisões que são tomadas politicamente, elas influenciam a nossa vida. E não só falando em política de políticos, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vai tomar uma decisão dentro da sala de aula para decidir a camiseta de vocês, existe política ali, sabiam? Porque existe a questão de ver o que a maioria quer, existe o diálogo, existe a coerência, né? Existe a política da boa vizinhança. Não, então, para não dar briga, vamos fazer assim, vamos melhorar aqui. Foi o que aconteceu para vocês resolverem a camiseta de vocês. Existiu política. Então, a política sim influencia no dia a dia das pessoas. Se a pessoa não souber lidar com isso, ela vai ter problemas, muitas vezes, para se relacionar com o chefe, com seu patrão, com as suas amizades, né? Com o dono de um estabelecimento. Então, a pessoa tem que ter esse trâmite, esse traquejo, e isso é política, certo? How do people in your country take part in the decisions of the government? Então, como as pessoas no seu país fazem parte das decisões do governo? Através do voto, né? Através do voto, através da opinião pública que nós temos a liberdade de falar nas redes sociais, de certa forma a gente é ouvido, né? Às vezes sim, às vezes não, mas se as pessoas não se manifestam, eles vão fazer da maneira que eles achar que tem que fazer, né? Porque a gente colocou eles lá, porque a gente votou, a maioria votou, e eles estão lá nos representando. Só que muitos sem escrúpulos, sem uma, como que eu diria, sem uma preocupação real com a população, com o povo. Mas, infelizmente, é a realidade que nós vivemos, né? Nós não sabemos votar, não sabemos escolher nossos representantes e eles estão lá nos representando, bem ou mal, né?
What characteristics should a politician have in your opinion? Quais características um político deveria ter na sua opinião? E aí, o que vocês acham? Ser justo, ser honesto, né? Não cometer crimes de corrupção, não cometer crimes, enfim, ser uma pessoa do bem, né? Digamos assim, que pense realmente no bem da maioria, no bem da população, né? E não em benefício próprio, né? Se a gente conseguisse ter aí uma grande maioria de políticos dessa maneira, nós acho que teríamos um país um pouco mais justo, um pouco mais seguro, né? Mas infelizmente eles são a minoria, né? Mas, enfim, o assunto da nossa unidade vai estar relacionado um pouquinho com isso, tá? Então, quais são os goals, né? As metas da nossa unidade? How do people take part in collective decisions? Então, como as pessoas participam de decisões coletivas? In this chapter, we are going to discuss young people's commitment to politics and study different types of government. Então, neste capítulo, nós vamos discutir o comprometimento de pessoas jovens na política e a gente vai estudar também diferentes tipos de governo, tá? You are also going to learn how to use different modal verbs and how to talk about possibilities and consequences. Então, nós vamos também aprender como usar diferentes verbos modais, que vocês já conhecem alguns, certo? Então, a gente vai estar dando uma revisada nesses verbos modais e vermos outros mais, certo? E como conversar ou falar sobre possibilidades e consequências, certo? Olha só, lá no material de apoio de vocês têm um game, tá? Cadê? Acabei de achar ele. Vocês têm um game para vocês entender o que vocês sabem. Esse game aqui, ó, é um board game, tá? Então, aí nessa quarentena, vocês estão meio sem o que fazer, vamos jogar esse board game de inglês aqui, né? Esse board game é justamente para vocês checarem o quanto você sabe sobre a política do mundo, tá? Aqui não é só da política do Brasil, é da política do mundo, tá? Então, se você vai precisar de um dicionário, de uma moeda e de 2 contadores, né? Tipo, para marcar 2 marcadorzinhos para marcar o lugar de cada um, certo? Você vai jogar moeda, tem 2, né? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Cara e coroa, né? Da moeda. Então, para a cara, mova 2 espaços. Para a coroa, mova 1 espaço, perdão. Para a coroa, mova 1 espaço. Para a cara, mova 2 espaços, certo? Faça o que é pedido em cada espaço onde você parou, né? Se você estiver certo, fique aí. Se você estiver errado, volta para onde você estava, tá? Então, essa é a orientação de como você joga esse board game. Se a gente estivesse em sala de aula, nós iríamos fazer este board game, tá? Mas eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque aqui tem várias perguntas sobre o Reino Unido, sobre quem é o responsável político na sua cidade, como que é o nome desse responsável, né? Qual é o título do cabeça de Estado no Brasil, President, né? Então, são coisas interessantes, assim, relacionadas à política, certo? Então, é bem bacana mesmo vocês jogarem, tá? Olha só, aqui no Check It Out, nós temos
Você conhece, do you know the most common political occupations? Você conhece a maioria das das profissões políticas, né, dos cargos políticos? Depending on the political system, some roles might not be part of the government. Então, dependendo do sistema político, alguns papéis podem não fazer parte do governo, por exemplo, presidente. O presidente não faz parte do governo da Inglaterra. Então, não existe presidente lá, existe the first minister, the prime minister, né? O primeiro-ministro. The queen, eles têm a rainha, ela não faz parte do governo, mas eles têm ainda aquele regime, né? Então, é um regime parlamentarista, é um regime diferente do Brasil. Read the definitions and match them with the corresponding politicians. Então, a gente tem as definições aqui embaixo e a gente vai ter que relacionar com os políticos, né? Então, letra A, president. Quem é o president? O president is the head of state in most republics. É a quarta definição de baixo para cima, tá? Então, ele é o cabeça de Estado na maioria das repúblicas, né? Então, quando se tem uma república, se tem um president, ok? Queen and king. Queen, rainha, king, rei, né? Letter B is the first definition. A person who usually inherits his or her position and rules for life in a monarchy. Então, é a primeira definição aí. É uma pessoa que geralmente herda essa posição, né? E tem como a regra, né, para sua vida é a monarquia, tá? Letra C, Prime Minister. Letter C está acima da letra A ali que vocês marcaram. Então, é a 1, 2, 3, 4. A quinta definição de baixo para cima, tá? The head of the government in a parliament system. Então, o Prime Minister, ele faz o papel do President na Republic. Então, ele faz o papel do presidente na República. Ele é o cabeça de Estado de um governo em um sistema parlamentarista, certo? Letra D, senator. Senator é a segunda definição. This figure represents a state or the federal district in the legislative. Então, esta figura representa um estado, né, ou um distrito federal no legislativo. Então, nós temos aqui os senadores, né? Os senadores é tantos por estado, 1 ou 2 por estado, que representam o estado, certo? Lá, né, no governo federal. Letra E, congressman or congresswoman. Essa letra E, ela está embaixo, é a terceira definição de baixo para cima. Ó. Someone who is a member of a Congress, especially of the US, House of Representatives. Então, os congressistas, eles são alguém, alguém que é um membro de um congresso, especialmente nos Estados Unidos, tá? Que é a Casa dos Representantes, certo? Deputy. Deputy, letra F, é a quarta definição de cima para baixo. In the legislative power, this figure represents the population. Os deputies, né, são os deputados que representam a população. Então, a gente vota, eles estão lá defendendo os nossos... defendendo as nossas ideias, teoricamente, né? Os nossos quereres. Governor, letra G, governor, é a última definição, a person who is the government leader of a state, province, etc. Então, a pessoa que é o governante, o líder, né, de governo de um estado, de uma província, então é o governador, certo? Counselor,
Councillor, letra H, é a segunda de baixo para cima. These politicians discuss and vote on municipal laws. Councillors são os nossos vereadores, certo? Esses políticos discutem e votam leis municipais. São os nossos queridos vereadores. E mayor é a letra I, ficou sobrando, né? Terceira de cima para baixo. This elected official is the head of the government of a city or town. É o nosso prefeito, certo? Então, ele é eleito como o cabeça do governo de uma cidade ou de uma cidadezinha menor, certo? Então, ficou B de bola, D de dado, I, F, C, A, E, H e G, certo? Então, hoje nós vamos parar por aqui, tá? Sobre esse assunto. Vão lá, tentam responder as questões do board game sobre a politics around the world, certo? E aí amanhã a gente prossegue com a leitura do texto que nós vamos ter aqui, How the Government Works, tá bom? Então, um beijo, gente, até amanhã. Tchau, tchau.